aula de número 3. Na primeira aula, que está no canal, eu falei sobre o conceito de verbo. Na segunda aula, eu abordei a identificação desse verbo, como identificamos um verbo. E essas aulas estão aí no canal. Quem quiser olhar, só dá uma olhadinha lá. São 2 vídeos apenas, e esse é o terceiro. E nessa terceira aula, vamos continuar a falar sobre isso. Só que resolvendo questões. Na prática. São questões da FGV, questões atuais, todas elas de 2024. Para não perder o hábito, eu peço, deixe o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe comentários, enfim, fiquem à vontade. Então vamos lá, bora iniciar nossa aulinha de hoje. São 5 questões que serão resolvidas agora. Vamos resolver juntos. Primeira questão, vocês veem, questão de analista administrativo da banca FGV. Eu irei ler a questão para vocês, explicar o que a questão pede. Darei 10 segundos para vocês resolver a questão e depois eu venho com o gabarito. A sistemática vai ser essa. Primeira questão. O emprego do gerúndio na língua escrita é bastante problemático. A frase abaixo em que o emprego do gerúndio é criticável, tem aí uma alternativa abaixo em que o emprego do gerúndio ele é criticável, é inadequado. Qual é essa questão? Apontar aí. Então, letra A. O político saudava a todos os presentes sorrindo. Letra B. Eu me canso muito dirigindo o caminhão. Letra C. Meu filho, tome banho correndo. Letra D. O ladrão fugiu, sendo detido pouco depois. Letra E. Encontraram o velhinho tossindo em sua cama. Para ajudar vocês a resolverem essa questão, eu vou deixar aqui a definição de gerúndio. Gente, gerúndio nada mais é do que uma ação em desenvolvimento. Também exprime simultaneidade, tá? Isso é o gerúndio. 10 segundos e aí eu venho com o gabarito. Bora lá? Como está em tela aí, a letra correta, a letra D. O ladrão fugiu sendo detido pouco depois. Espero que vocês tenham acertado. Mas vamos lá para as explicações. A questão pedia um gerúndio criticável, um gerúndio inadequado. Lembra da informação que eu dei para vocês, a dicasinha? Que gerúndio é um desenvolvimento de uma ação, ela exprime, né? O gerúndio exprime uma simultaneidade, guarda essa informação, tá? Algo simultâneo que acontece ali. Pronto, só com essa palavra-chave, simultâneo, você consegue matar a questão. Vê lá. Na letra A, ele diz o seguinte: o político saudava a todos os presentes sorrindo. Então, o que a letra A está dizendo para mim? Que enquanto o político saudava a todos, ele ria, ele sorria. Eu tenho simultaneidade aí? Tenho. 2 ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é gerúndio. Então, portanto, a letra A está dentro do gerúndio. Corretíssimo. Letra B. Eu me canso muito dirigindo o caminhão. Vê, enquanto ele dirige, ele cansa. É isso que ele está dizendo na letra B. Enquanto eu estou dirigindo o caminhão, eu canso. Eu tenho simultaneidade aí? Sim. É algo simultâneo. Eu estou dirigindo o caminhão e eu estou me cansando ao mesmo tempo. São ações que acontecem ao mesmo tempo. Pense como se fosse, eu vou até desenhar para vocês, como se fosse uma linha reta, em que uma ação acontecendo ao lado da outra. Isso é simultaneidade, ao mesmo tempo, certo? E isso acontece na letra B. Então, a letra B está dentro do gerúndio. Está correto, está adequado. Na letra C eu tenho: meu filho, tome banho correndo. Vê. Ele está pedindo para que o garoto tome banho correndo. São 2 ações que acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho algo simultâneo aí. Então, se eu tenho algo simultâneo aí, está correto, está dentro do gerúndio. Gerúndio é simultaneidade, como eu já falei. Na letra E, eu tenho: encontraram o velhinho tossindo em sua cama. Vê, enquanto encontraram o velho, ele estava tossindo. Encontraram e ele estava tossindo. Ações que acontecem ao mesmo tempo. Então, eu tenho algo simultâneo aí. Então, se eu tenho algo simultâneo, é gerúndio, está dentro do gerúndio. Só que veja, na letra D, isso não acontece. Vê, o ladrão fugiu, sendo detido pouco depois. Opa, aqui a gente liga o alerta, né? Então, veja, eu tenho 2 ações, só que essas ações, elas não são simultâneas.
elas são paralelas. Uma acontece, depois a outra acontece. Elas não estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro o ladrão foge, depois ele é detido. Então eu tenho uma quebra do padrão aí, porque todas as outras alternativas eu tenho a simultaneidade. Na letra D eu não tenho, então quebrou aí o padrão. Então aí não é gerúndio. Não sendo gerúndio, é minha alternativa. É a alternativa correta. Por quê? Porque ele queria o gerúndio criticado. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica aí. A lógica, o padrão que eu utilizei. 2 seria para médico cirurgião geral, tá? Também do ano de 2024. Bora ler a questão. E aí o mesmo esqueminha, tá? Eu leio a questão, dou a dica para vocês, 10 segundos vocês respondem, depois eu venho com o gabarito. Assinale a frase em que não está presente a construção de voz passiva com o pronome ser. Então, nem sempre quando eu utilizo o pronome ser, ele vai ser voz passiva. Ele pode ser uma outra coisa. Por exemplo, sujeito indeterminado. Então, é justamente isso que a questão está pedindo aí. Qual é a alternativa em que o ser não é voz passiva? Isso que a questão quer, tá bom? Então, letra A diz assim: o casamento é uma escola onde se aprende algo com o outro. Letra B: alugou-se casa beira-mar para as férias, mas os temporais acabaram com os sonhos. Letra C: nunca se é demasiado velho para crescer. Letra D: fazem-nos, na época atual, constituições para os povos como se fariam vestidos para as pessoas sem se lhes tomar as medidas. Em qual alternativa o ser não será voz passiva? Eu vou dar a dica para vocês, vai ficar super fácil. Essa dica é muito boa, eu utilizo sempre em prova, etc. Então, dica para identificar a voz passiva, olhem aí no slide. Eu tenho uma frase: vende-se casa. Como é que eu sei que aí é voz passiva? Ou indeterminação do sujeito. Como é que eu sei? Eu transformo ou tento transformar a voz analítica. Transformando para a voz analítica, se der certo, é porque é voz passiva. Se não der, é porque é indeterminação do sujeito. Veja, eu peguei vende-se casa. Aí transformei na voz analítica. A casa foi vendida. Faz sentido, ficou bom. Então aí eu tenho voz passiva. Por quê? Porque eu consegui transformar em voz analítica, que é o vende-se casa se transformou e ficou bom em a casa foi vendida. Ficou bom? Então é voz passiva. Deu de entender, gente? Só que logo embaixo eu coloquei outra frase que diz assim, ó: precisa-se de professor. Será que eu tenho voz passiva aí? Bora tentar transformar para voz analítica? Bora! Eu coloquei: professor foi precisado. Opa! A frase ficou estranha. Não dá. Professor foi precisado? Nem existe. Então veja, eu não consigo transformar para a forma analítica. Então, se eu não consigo transformar, não é voz passiva. Provavelmente isso aí é melhor. É indeterminação do sujeito. Então esse ser aí do precisa-se de professor é, na verdade, indeterminação do sujeito e não voz passiva. Deu de entender, meu povo, essa dica? Esse macetezinho? Pois, se deu de entender, utilizem. Agora volta lá, vamos voltar na questão e a gente vai utilizar lá, vocês no caso, vão utilizar lá na questão, tá bom? Bora lá, bora tentar, vamos testar. Pronto, o tempo acabou. Bora lá pro gabarito. Como eu falei, o ser, ele pode ser voz passiva ou indeterminação do sujeito. Quando é que eu tenho indeterminação do sujeito? Quando eu tenho terceira pessoa, como eu coloquei no slide, terceira pessoa com verbos, por exemplo, na indeterminação tem um verbo de ligação, eu tenho um verbo intransitivo e transitivo indireto. Eu chamo de li. Então, se você tem esses verbos de ligação, intransitivo e transitivo indireto, com a terceira pessoa é indeterminação, não pode ser voz passiva, tá? E também tem aquele teste, um macetezinho que eu passei para vocês, eu espero que vocês tenham utilizado,
E foi o que eu fiz aqui nessa questão para resolver. Veja só, na letra A tem assim: o casamento é uma escola onde se aprende algo com o outro. Vamos tentar colocar na voz analítica? Bora lá. Algo foi aprendido. Ficou bom? Ficou. Então eu tenho voz passiva aí. E outra, para a gente ter mais certeza ainda que é voz passiva, ver que o verbo, que é o verbo aprender, ele é transitivo direto. Por isso, voz passiva. Por quê? Porque a indeterminação do sujeito é verbo de ligação, intransitivo e transitivo indireto. Sendo verbo transitivo direto, eu tenho voz passiva. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar meu raciocínio. Bora na letra B, para ficar um pouco mais claro. Letra B. Alugou-se uma casa à beira-mar para as férias, mas os temporais acabaram com os sonhos. Vamos tentar utilizar o nosso macete, transformar para a voz analítica. Olha só. Uma casa foi alugada. Transformei para a voz analítica. Deu certo. Portanto, voz passiva. Na letra B também tem uma voz passiva. E veja, além do mais, alugou. Quem aluga algo. É o quê? É verbo transitivo direto. Tá? Então, aí já fica mais comprovado ainda que é voz passiva. Pula aí a letra C, vamos deixar por último. Vamos lá para a letra D. Letra D diz: fazem-nos, na época atual, constituições para os povos, como se fariam vestidos para as pessoas sem se lhes tomar as medidas. Vamos tentar colocar o verbo na forma analítica, tá? Como se fariam vestidos. Vestidos foram feitos. Ó, ficou bom, dá certo, vestidos foram feitos. Deu certo, então, voz passiva. Além do mais, o verbo fazer, quem faz algo, é verbo transitivo direto. Então, confirma mais ainda que aí se trata de voz passiva, ok? E como a questão queria a alternativa que não tivesse voz passiva, então é a letra C. Por que a letra C? Bora ver? Nunca se é demasiado velho para crescer. Vamos tentar transformar para a voz analítica? Utilizar aqui o nosso macete? Bora! Velho foi demasiado ou demasiado foi nunca. Não dá. Não dá de transformar. Então já não é voz passiva. A gente não consegue transformar, veja, a gente não consegue transformar para a forma analítica. E além do mais, veja que aqui eu tenho o verbo de ligação. Olha o verbo nunca é. Então, se eu tenho um verbo de ligação, terceira pessoa, verbo de ligação é uma indeterminação do sujeito e não uma voz passiva. Deu de entender, meu povo? Ou seja, por que a letra C é o nosso gabarito? Porque aí eu não tenho uma voz passiva. O C aí, na verdade, é um índice de indeterminação do sujeito. Terceira questão era para a prova de analista de revisão, ano 2024 também. Vou ler e aí vocês respondem, tá? Assinale a frase que mostra inadequação na forma verbal. A forma verbal inadequada, o que ele quer. Essa aí tá bem facinho, para não zerar. Olha só, letra A. Tomara que adquiras consciência da tua situação. Letra B. Se você a ver por aqui, previna-a do perigo. Tomara que não nos advenham problemas. Ele dirá o que lhe couber dizer. Letra E. Teremos aula se houver alunos por lá. Então, olhem as formas verbais de cada uma das alternativas e vejam, né, na verdade, se tem inadequação. Aquela que tiver inadequação é o nosso gabarito. Bora lá? 10 segundos. Gabarito, letra B. Vejam, letra A, tomara, tá correto, que adquiras, tá correto, consciência da tua situação. Na letra B, se você a vir e não haver.
tá? O correto seria avir. Então, se você avir por aqui, previna do perigo. Então, aí, por isso que é a letra B. Então, inadequação, não é haver, é avir. Na letra C está correto, tomara que não nos advenham problemas. Letra D, ele dirá o que lhe couber dizer, correto também. E letra E, teremos aula se houver alunos por lá, correto também, nenhuma inadequação. Próxima questão, penúltima questão, era para analista de revisão, ano de 2024, e diz assim: assinale a opção que mostra incorreção na flexão do verbo da oração. Ele quer o quê? A incorreção na flexão. Vão olhar o verbo, vão olhar a flexão e vão ver, né, aonde é que está a incorreção aí, tá bom? Letra A, não odeis teus inimigos. Letra B, não entoes o teu hino agora. Letra C, senhores, aboli tudo o que é inútil. Letra D, não faze mal ao teu próximo. Letra E, fica no teu lugar, deputado. Essa aí também tá melzinho na chupeta, super fácil. E aí, onde é que eu tenho inadequação aí? Vai lá, 10 segundos. Vai que tava fácil, gente. Essa aí não tinha complicação, né? Letra D, faze? Não faz? Não. É não faça. Não faça mal ao teu próximo. Fácil. Última questão aí, só para fecharmos, com chave de ouro. Essa aqui era uma questão para analistas de redação, ano de 2024. Olha só. Assinale a frase em que a forma verbal está correta. Vejam que agora ele quer a correta, tá? Deixei aí em destaque. Letra A. O deputado reveu todo o texto do projeto. Letra B. Os seguranças se entreteram com as crianças. Letra C. O chefe da casa reouve todo o tempo perdido. Letra D. Os policiais interviram na discussão em plenário. Letra E. Serão nomeados os que a chefia propôs. Então, ele quer a forma verbal correta. 10 segundos, bora lá? Gabarito. O gabarito é letra C. Então, o correto aí é letra C. O chefe da casa reouve todo o tempo perdido. Por que que letra A está errada? Porque o correto é dizer o deputado reviu e não reveu. Reviu, o deputado reviu todo o texto do projeto. Na letra B, o correto é dizer os seguranças se entretiveram e não interteram. É entretiveram. Letra D, o correto seria dizer intervieram. Gente, se tiver vir, é de ver. Guardem essa dica. Vir, intervir, é de ver. É de ver. E aí, o sentido não é de ver. Os policiais não estão só vendo. Eles entraram no meio da discussão, não entraram? Não se meteram lá no meio para resolver, para separar o povo? Então não pode ser vir, de ver. É vier. É vier, de se meter no meio mesmo. Então lembrem-se disso. Se tiver vir, é de ver, só ver. Os seguranças, os policiais, não só viram. Eles entraram no meio da confusão. Então, intervieram. Entenderam? Letra E, o correto, propuser e não propor. Espero que tenham gostado das questões. Obrigada por assistir, até a próxima.